Olá pessoal, bom dia, é um prazer estar com você aqui. Eu sou o pastor Humberto Magalhães e hoje eu estarei falando diretamente da Igreja Iguatemi. Hoje é o tema Uma Resposta de Amor e eu trabalho no Ministério Pessoal e Escola Sabatina. Aliás, esta é a lição da Escola Sabatina. É uma rica lição que é divulgada em todo o planeta, em várias línguas. E aqui atrás nós temos uma unidade, ou várias unidades. Todo sábado as pessoas vêm até a igreja e recapitulam a lição da Escola Sabatina. Porque todos os dias as pessoas estudam a Palavra de Deus nesta rica lição em 3 meses. Você adquire a lição da Escola Sabatina e vem no sábado recapitular a lição com o professor da Escola Sabatina. E também lá na minha sala você pode adquirir folhetos, livros, DVDs. Estou esperando você lá. Um abraço. E muitas pessoas vieram aqui com o coração cheio de alegria, outras vieram com o coração cheio de tristeza. Mas o que importa é que o Senhor está aqui, os anjos estão aqui, e que o Senhor, meu Deus, opere aqui, meu Deus. Que o Senhor trabalhe aqui. E nós sabemos que o Senhor está batendo na porta do coração de cada um de nós. E que o seu filho e a sua filha possam abrir a porta do coração. E que o Espírito Santo entre e habite aí. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez na minha igreja. Em vez em quando apareço aqui. É um prazer estar aqui. Na igreja da minha esposa, do meu filhinho Benjamin, e rever os irmãos, as irmãs, os amigos, e trabalhar aqui na minha igreja também, né? Em vez em quando é bom aparecer aqui. E que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar com todos vocês. Com as criancinhas, com os jovens, com os adultos, com as senhoras e com os senhores. E eu quero falar com vocês um pouco sobre o amor. Aliás, a lição da Escola Sabatina falou sobre isso daí. Amar a todas as pessoas. A todos. Aqueles que são agradáveis e aqueles que também não são tão agradáveis. Por que amar? Por que responder assim? Amando a todas as pessoas. Aliás, para quem ainda não conhece a minha família, pode projetar já? Quem não conhece a minha família, lá está, bom, você já me conhece, né? Minha esposa, meu filhinho, Benjamin, que está ali, coisa mais lindinha, o Benjamin, né? Claro, né? O Benjamin, eu não. E a minha esposa, minha linda esposa, né? Mas essa criatura, o Frederico II, ele fez um dos experimentos mais terríveis, estranhos e bizarros que a história da humanidade registrou. Ele queria descobrir o idioma de Adão e Eva. O que ele fez? Ele pegou bebezinhos e ele isolou essas crianças e proibiu de as pessoas tocarem nessas crianças, abraçar as crianças, tocar, abraçar e assim, não fazer nada com as crianças, a não ser alimentar essas crianças. Não conversar com as crianças. Para que quando elas falassem, ele, na sua mentalidade doentia, ele iria descobrir qual era a língua, a origem da língua humana, da humanidade, de Adão e Eva. O que ele queria descobrir. Uma loucura. Mas, de todas as crianças que ele pegou dos seus pais, todas elas morreram. Hoje, os maiores especialistas sabem que não tem como você sobreviver sem amor. Nós sabemos disso. Por mais que essas crianças foram cuidadas, alimentadas, bem tratadas assim, elas não sobreviveram. Hoje nós sabemos assim.
Sem amor não tem como você sobreviver. Eu pergunto a vocês, uma pessoa bem doutrinada, uma pessoa bem alimentada pela palavra de Deus, ela tem como sobreviver dentro da igreja, mas sem amor, sem um toque, sem um abraço, de fato, ela sobrevive dentro da igreja de Deus? Sim ou não? Não. Não tem como. Não existe. Vejamos o que diz o texto em Romanos, no capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Vamos lá no Novo Testamento, vejamos o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Veja só o que diz o apóstolo Paulo a respeito disto. Olha que interessante. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Paulo escreveu esse texto aqui, eu devo entender o contexto do primeiro século. Era muito comum as pessoas, os adultos, por exemplo, quando eles tinham os seus filhos, quando era menininha, descartar essas menininhas, jogar fora. Era muito comum, era aceitável jogar fora as menininhas. Palavras como misericórdia, piedade, era como fraqueza de caráter. Quando Paulo escreveu esse texto, não somente ele, Pedro, João, falando sobre o amor, isso era uma bomba cultural. Aliás, falando sobre um Deus que se fez homem, um Deus que ama a humanidade, ao contrário daqueles deuses caprichosos que eu deveria fazer sacrifícios para aplacar a sua ira. Isso era uma loucura. Um Deus que se fez homem, habitou entre nós, deu a vida pela humanidade, morreu por mim. Um Deus apaixonado por mim. Isso era loucura. Agora, além de amar a humanidade, agora Ele pede para que você ame o seu próximo. Pior ainda. A palavra mais utilizada no Novo Testamento é a palavra ágape, que expressa o amor profundo, o amor grandioso de Deus pela humanidade. Não precisa fazer um exame profundo dos textos originais do Novo Testamento, só para você ver. De maneira alguma, longe disto. Mas quando Paulo escreve, quando Pedro escreve, quando João e os demais apóstolos, eles escrevem o Novo Testamento, falando sobre desse Deus apaixonado pela humanidade, isso era uma loucura, uma verdadeira loucura. O primeiro século passa, e agora nós temos uma citação bem interessante, desse personagem muito conhecido na história, um historiador cristão, que viveu no segundo século, Tertuliano. E quando eu falo sobre o segundo século do cristianismo, isso significa muito sangue. E aqueles que estudam a respeito das profecias, exatamente o Apocalipse capítulo 6, ali quando fala sobre o cavalo vermelho, esse período sangrento, onde a igreja era massacrada, era punida, por ser apenas a ser cristão, você era massacrado, perseguido, preso e morto. Esse personagem viveu nessa época. E mesmo assim, olha só o que esse homem escreve a respeito da igreja cristã. Será que ela amava? Veja só esta citação. Em Apologia.
São principalmente as obras de um amor tão nobre que levam muitos a colocar uma marca sobre nós. Eu quero que você leia comigo, se você conseguir enxergar daí, a respeito da igreja, nossos irmãos lá do 2º século. Leia comigo, por gentileza. Veja. Leia comigo, 1, 2, 3. Como? Será que as pessoas daqui de Porto Alegre, da Zona Norte, desta região aqui, as pessoas olham para essa igreja aqui e dizem a mesma coisa? Puxa vida, como essas pessoas dessa igreja, elas se amam? Será que elas falam a mesma coisa? Bom, é legal as pessoas conhecerem que, puxa, essa igreja, eles pregam a verdade, eles pregam a palavra de Deus, puxa, eles pregam a verdade, é maravilhoso. Mas não é melhor as pessoas olharem para você e olhar nos seus olhos e olhar o amor de Deus em seus olhos? É ou não é melhor? Você reflete isto em seu olhar? Ou, olha, eu preguei a verdade, eu falei a verdade, olha, se ouviu, ok, se não ouviu, azar. Como eles se amam. Aliás, no próximo século, um perseguidor da igreja, que odiava a igreja, que massacrava a igreja. Aliás, no próximo século, a igreja começa a se comprometer com as doutrinas, e se você estudar a história, você vai entender muitas coisas. Olha só esse personagem, o imperador Juliano. Este odiava a igreja, ele massacrava a igreja, mas olha só o que ele falou a respeito do cristianismo, mesmo odiando a igreja. Aliás, eu devo arrancar da boca de muitas pessoas, aqueles que também não gostam da igreja. Olha só o que ele disse. Interessante. Ímpios galileus, se referindo aos cristãos, apoiam não apenas os seus pobres, mas também quem? Os nossos. Isso é maravilhoso, viu? Será que as pessoas, aqueles que também não gostam da nossa igreja, falam a mesma coisa? Eu ajudo a minha igreja, mas também eu ajudo as pessoas que não pertencem à minha igreja? Vamos continuar. E vamos concluir. O amor, ele é vazio, superficial ou profundo? Será que esse amor que é pintado por aí, pela imprensa, pela TV, pelo cinema, é o verdadeiro amor de Deus? Será que esse amor é apenas um sentimento ou é mais do que um sentimento? O que diz a palavra de Deus a respeito disto? Segunda carta aos Coríntios, não 13, né? Que é uma expressão maravilhosa, até que tem várias canções a respeito disso. Mas no capítulo 5, vejamos algumas facetas a respeito deste amor. No capítulo 5, versículos 14 até o 21, e para facilitar e para você almoçar um pouco mais cedo, eu prometo, versículos 14 até o 21, vamos dividir esse texto em 3 partes. E depois eu mostro um texto e vou mostrar um testemunho para você deste campo, não lá de cima, mas desse campo. Algumas pessoas já viram, já está postado em nosso site, feito pela Andréia e pelo Tony. E mais quem, Andréia? Quem ajudou? O Brian também, desculpe a minha ignorância. O Brian ajudou. Aqui pertinho da gente, algo que eu posso fazer, porque eu posso falar que amo, mas eu tenho que expressar esse amor. Não somente em palavras, mas em ações. Chega de um amor vazio. Mas veja só o que diz a palavra de Deus. Segunda carta aos Coríntios, vamos lá? Capítulo 5, versículos 14 até o 21. Acharam? O que diz? Vamos lá? Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos
constrange. O primeiro ponto que eu encontro nesse texto é que esse amor é o quê? É irresistível. Aliás, a palavra, o constranger, está ligado assim, ao obrigar, forçar e exigir, forte. Mas quando eu descubro que esse Deus se fez carne e habitou entre nós, e morreu por mim, e ressuscitou por mim, e logo vai voltar para me buscar, para te buscar, é impossível não se apaixonar por Ele. É impossível. Por isso que esse amor é irresistível. Segundo ponto, conforme o texto. Ele o que, gente? Transforma. Segundo o texto, versículos 16 e 17, nos fala assim: as coisas antigas já passaram, eis que surgiram que? Coisas novas. Amém? Este amor é o que? Poderoso. Por isso que esse amor é poderoso, é sobrenatural, não depende de você, não depende da minha pessoa. Esse amor vem do alto, não parte de você. Isso vem de Deus. É uma transformação de Deus, totalmente de Deus. Nada de você, tudo de Deus. A única coisa que você faz é aceitar esse amor. E terceiro e último ponto, versículo 20. Portanto, somos o quê? Exatamente. Ele não vem sozinho. Ele vem acompanhado do quê? De uma missão. Uma missão específica. Pergunta a você, qual é a sua missão? Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Olha esse texto maravilhoso que você encontra em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 695. Quer ler comigo? O amor não pode existir sem revelar em atos o quê? Assim como o fogo não pode ser mantido aceso sem o quê? Eu falei essa história na semana retrasada para as mulheres, algumas já estão aqui, mas eu vou falar para vocês. Eu fui pastor também, pastor dos jovens, no campo vizinho, no interior do Rio Grande do Sul. E eu fui pastor dos jovens, eu fui pastor desse menino quando ele era desbravador. Esse menino perdeu o pai, de uma forma trágica, há 2 anos atrás. Neste ano, depois de um culto agradável, chegando em casa, um sábado lindo, sol. Sabe aquele sábado perfeito? Depois de um almoço gostoso ali com a sua mãe, uma cristã maravilhosa. A mãe, ele me contou essa história pessoalmente. Eu preguei uma igrejinha pequenininha, num sítio, uma igreja muito agradável, uma capelinha, aliás. E lá estava ele. Na saída eu abracei esse menino. Depois nós caminhamos uma pedra linda, uma vista, uma visão assim fantástica, relembrando os tempos de desbravador. Ele tem 20 anos agora, 20 anos. Esse menino, ele me contando, nós caminhando, ele contando essa história. A mãe, ele disse: mãe, eu estou com vontade de comer pipoca. E a mãe dele fez a pipoca. E depois, ele disse: vou dormir um pouquinho. Uma sonequinha, não tem problema nenhum. O cachorrinho escapou. E a mãe foi buscar o cachorrinho. E aproveitou dar uma voltinha. E ele estava dormindo um pouquinho, aquele soninho, assim.
E daqui a pouco escutou um barulho terrível. Olhou pela janela e viu um caminhão na calçada. Disse: pastor, deu um negócio ruim no meu peito. Ele faz enfermagem. Disse: agora eu vou colocar em ação aquilo que eu aprendi. Ele pensou que era a vizinha. E quando ele chegou ali, disse: pastor, foi a visão mais horrível, terrível que eu já tive na minha vida. Era a própria mãe debaixo do caminhão. Uma jovem mãe. Perdeu o pai, perdeu a mãe. Ele postou na internet uma declaração. Eu li aquilo ali, antes de conversar com ele. Na introdução, eu fiquei muito angustiado. Ele começou a abrir o coração, a clamar. E em cada palavra eu via lágrimas e um grito de desespero. E no final daquela declaração, ele disse assim: eu decidi seguir a Cristo Jesus. Seguir a Cristo Jesus, custe o que custar. Ele me disse na caminhada, disse: pastor, eu faço enfermagem. Eu não sei ainda qual é a minha missão. Se eu devo ser um pastor, não sei, eu sou tão jovem. Eu disse: filho, você pode ser um baita de um enfermeiro e ao mesmo tempo um baita de um missionário. Não precisa ser exatamente um pastor para ser um missionário. Não, todos nós podemos ser missionários e devemos ser missionários de acordo com a palavra de Deus. Mas como ser? Vejamos este exemplo, simples, prático, de acordo com aquilo que foi revelado, de acordo com como esta igreja anda, e aqui bem pertinho, do nosso lado aqui, em nosso amado Rio Grande do Sul. Vejamos, pode soltar o vídeo. Tiago Fraga da Costa. Eu sou pastor no distrito de Matias Velho. Eu cuido de 8 igrejas na cidade de Canoas, todas as 8 igrejas localizadas no bairro Matias Velho. Tem uma igreja em especial que se destacou talvez porque tenha abraçado o plano da igreja, o plano que foi passado inclusive na nossa capacitação, de dar um apoio especial à escola sabatina e ao trabalho que esse departamento pode realizar na igreja, que é a igreja de Vila Cerne. A gente participou de um projeto, lá na FANG, dos anciões, diretores de escola sabatina, professores, no mês de março. E era o pastor Evandro Fábio, estava passando essa temática, reavivando a escola sabatina, que há muito tempo tinha ficado esquecida, da igreja no modo geral. Pensei, vou colocar isso em prática lá na igreja. E eu, aqui na igreja Vila Cerne, marquei uma reunião no sábado à tarde com todos os membros da igreja, que eu tinha uma novidade para passar para eles. Eu estava ali, eu acho que cerca de umas 15 a 20 pessoas, e o Paulo começou a relatar ali os números, que eles já estavam fazendo, eu acho que umas 2 semanas, as escolas sabatinas filiais, e os jovens não. E graças a Deus o Espírito Santo, ele pegou, me tocou, e eu fiquei pensando, poxa, o que eu estou fazendo para os jovens, Tem aqui um quadro missionário e estava muito aquém. Das 116 pessoas que tinha de membro, não tinha 20% de pessoas estudando, Então não estava se relacionando com Deus, nem com seu semelhante. Muitas vezes nem o professor estudava. E depois que a gente implantou aqui a escola filial, escola sabatina filial, o estudo diário aumentou, a parte espiritual também aumentou bastante, a gente se encontra todas as segundas-feiras e sextas-feiras,
De 0 a gente foi a 10 estudos diários, assim, bem no início. Quando a gente começou, deu uma grande diferença já. Daí a gente viu que funcionava. E a gente começou a fazer assim, André. Vamos visitando e já vamos visitar essas pessoas. Não pode vir na igreja por quê? Está com problema, está doente, está com alguma dificuldade, a igreja vai vir até aí. Nós, da nossa classe, vamos começar a nos reunir. Nós chegamos na casa da irmã Natália, se chama irmã Natália, né? Uma senhora muito querida ela. Então ela fica muito contente cada sábado que nós chegamos lá, ela nos recebe com tanto carinho, com tanto amor, né? Nós chegamos lá não só levar em si a lição, né? Nós iniciamos com uma oração, fazemos um louvor, né? Cantamos um louvor, depois nós perguntamos a semana, como é que foi, o que ela passou, como é que foi a família, porque é um contexto todo, né? Não é só ela em si, tem as filhas, tem os netos, ela tem um netinho que está com problema de saúde, então a gente tenta abraçar de tudo um pouco. As necessidades, né? De alimento, de vestuário, de calçados, então assim, não é só tu passar a lição em si, né? E agora estão indo nas casas, mas está sendo uma benção. Cada noite eles saem para estudar. Aqui já vieram 2 vezes. Vem um monte de gente. E então eu acho muito bom. É muito especial, a gente aprende mais. É mais gostoso, irmã. Eles falam bem declarado, tudo direitinho, né? É muito bom. Que a escola sabatina foi instituída por Deus como um plano especial, um plano de envio. Um plano que tem na sua essência toda a estrutura necessária para fazer a igreja crescer. E começou a crescer, a gente notou assim, comecei a fazer relatórios, né? Vendo assim que começou a mudar, de 20%, né, de estudo a gente começou para 30%, para 40%, chegando até o ponto de 93%. Irmãos que não estavam envolvidos agora estão envolvidos. Gente que nunca havia passado uma lição da escola sabatina, agora passa a lição da escola sabatina. Irmãos que nunca haviam dado um estudo bíblico, agora dão estudos bíblicos. É cativante, né? Como se o mais vislumbrante de tudo isso, a gente poder, um sábado chuvoso, tipo o dia de hoje, assim, a gente chega lá, ela está assim, com a portinha da casa entreaberta, nos aguardando. Irmã, já estava esperando por vocês, pensei que não viessem hoje por causa da chuva, né? Nós não podemos deixar passar nenhuma pessoa de falar sobre o amor de Deus. Acho que nós vivemos em tempos que tudo acontece muito rápido e 1 minuto que a gente deixa de falar, eu acho que isso pode custar uma vida. Alguns jovens não estão mais junto com a gente. Eles estão desviados assim da igreja. Minhas irmãs, por exemplo. Isso dói. Isso dói, porque eu poderia ter feito muito mais por eles quando eles saíram da igreja, mas eu não tinha essa visão que hoje eu tenho, né? Eu quero que eles estejam nessa comunhão como a gente está. Eu quero que eles sintam o que eu sinto. Então a gente vê que não tem nada impossível para Deus quando as pessoas se colocam na mão dele. Não adianta nós ficar reclamando, a gente tem que agir, né? E mostrar, né, a forma, não criticando quem não vem cedo, a gente só pode orar. E Deus vai fazendo, né, os milagres como a gente tem visto. Portanto, quem não estava envolvido, agora se sente impressionado a descobrir qual é o seu dom e se envolver. Não precisa ser necessariamente no dom X. Não é exclusivo para quem sabe dar o estudo bíblico. Não é exclusivo para quem canta, para quem prega. Mas cada membro da igreja descobre o seu dom e se envolve no cada um salvando um. E é isso que tem dado resultado na igreja da Vila Serna. O amor de Deus é irresistível, Ele transforma e Ele tem uma missão para todos nós. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Nesse momento o quarteto vai cantar e depois eu quero orar por você. E que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar com você. E que você saia daqui cheio do Espírito Santo. E com a missão na sua mente, no seu coração, em seus pés, em suas mãos.
se ergueu no Calvário, e lá levantaram o Cordeiro de Deus. O mundo e o céu contemplaram Jesus padecendo por pecados meus, porque indefeso ele ali ficou, e a culpa do mundo em si suportou. E enquanto chorava, e enquanto sofria, a vida por mim ofertou. Foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu. Foi por mim lá na cruz, lá na cruz. Meus pecados limpou, minha vida mudou. Foi por mim. Sentindo a dor do pecado, Jesus suspirava e pensava em mim, sonhando em ver-me ao seu lado. Mostrou com sua morte seu amor por mim. Porque sem ajuda ele quis ficar, e espinhos e pregos não quis arrancar. Seus braços se abriram ao mundo inteiro. Morreu para me salvar. Foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu. Foi por mim lá na cruz, lá na cruz. Meus pecados limpou, minha vida mudou. Foi por mim. Olha para a cruz, olha para a cruz. Lá Jesus está chamando. Olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz. Lá Jesus está chamando. Olha para a cruz. Foi por ti.
Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. É a última oração e que a sua graça e a sua paz possa estar com todos nós. Obrigado, meu Pai, pelo teu santo evangelho e obrigado por nos dar a oportunidade todos os dias. Que o seu amor, Senhor, que o seu amor possa encher nosso coração. E que o Senhor possa nos transformar, por favor. E que o Senhor nos dê uma missão. E se alguém aqui não sabe ainda qual é a missão específica, que o Senhor possa revelar a essa pessoa qual é a sua missão. E que essa pessoa possa cumprir a sua missão, por favor. E que ela possa estar cheia do Espírito Santo para cumprir a mesma. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Neste momento, abrace a pessoa que está do seu lado, deseje um feliz sábado e vamos sair daqui louvando ao nosso Deus. Lembrando aos membros que ao final teremos uma comissão rápida. Bem, querida, Deus abençoe. A senhora é gentil. Vamos lá, prazer todo meu. O senhor também, querida, Deus abençoe, viu? Ei, princesa, boa essa história, viu? E ó, pelo que eu gostei mais ainda. Pastor, dá uma passada lá. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim.